as armas dos guardiões e comentou com Varuna que se houvesse uma rebelião de fato, os guardiões estariam em dificuldades. Suas armas eram parecidas com as dos Alambacas. Era preciso ter armamento mais poderoso. Gebrandon disse que traria pessoas de seu conhecimento que tinham ciência de tais artefatos, de forma a equipar melhor as forças do bem. Varuna concordou, pois acostumará-se com o fato de que todas as sugestões de Gebrandon eram sábias e verdadeiras. Deu-lhe carta branca para providenciar o que fosse necessário. Um dos assistentes de Vatragan procurou-o reservadamente e conversou com o comandante dos guardiões durante alguns minutos. Logo após, ele procurou por Varuna e convidou-a a acompanhá-los, mencionando que descobrira algo de importante nas trevas e desejava mostrar-lhe. Volitaram rapidamente por uma grande distância até um pântano onde estavam jogados, em decúbito dorsal, uma centena de espíritos. Alguns andavam de um lado para outro, como se estivessem sofrendo de uma crise de sonambulismo. Num determinado lugar, o guardião, que os precedia, apontou para um pequeno grupo de seguranças astrais e, rapidamente, todos os três desceram ao local. Vatragan aproximou-se e lhe disse confidencialmente: sei de seu grande amor por seu pai, e tomei a liberdade de mandar procurá-lo. Um dos meus guardiões acaba de encontrá-lo e pode nos levar até lá num ótimo. Você gostaria de rever Clandir? Varuna olhou espantado. Há tempos atrás, quando quis saber onde andava Clandir, fora informado pelos seus superiores de que não era ainda a hora de vê-lo e que a oportunidade não tardaria. Obediente, acatara as ordens superiores, ansiando secretamente por revê-lo, inferia que não deveria estar em boas condições espirituais. Vatragan levou-o até onde três homens velhos, alquebrados e mal-ajambrados, estavam sentados e discutiam acirradamente. O grupo era formado por Clandir, Tragamã e outro desconhecido. Aproximou-se, notando que debatiam sobre as melhores formas de investir suas reservas monetárias que só existiam na imaginação de suas mentes perturbadas. Os três homens seguravam lodo em suas mãos, crendo, no entanto, estarem com ouro e joias. Passaram a observá-los, não sendo vistos por nenhum dos três. Não há dúvida de que a bolsa de valores é um jogo que oferece riscos. Mas, por outro lado, ganha-se muito mais. Eu prefiro não colocar todos os ovos na mesma cesta. Um pouco na bolsa, um pouco em imóveis, um pouco em mercado futuro, um pouco em joias e objetos de arte. Tudo besteira, Tragamã. Negócio bom é comprar terras. Nada como terra. Se você plantar qualquer coisa, valoriza 10 vezes mais. Se não plantar, valerá sempre a mesma coisa. Mas terras são perigosas, com estas invasões. Não sei, não. Vatragan comentou com Varuna. Conseguimos isolar Clandir dos espíritos dementados que o acusam do terrível morticínio em Gerson. Agora, que está afastado da turba que o linchava, torturando-o de forma implacável, sua mente está bloqueada pelos assuntos que o fascinam. Aliás, os outros dois também. Estão repetindo essas argumentações há semanas. Quem sabe se o Senhor, com seu poder, consegue tirá-los deste monodeísmo. Varuna aproximou-se do seu antigo pai canal que ele amava como a um filho espiritual e perscrutou-lhe a mente. Seu íntimo estava em completa balbúrdia, com quadros mentais fixos sobre dinheiro, aplicações financeiras, investimentos, negociatas, poder, assassinato e muitos outros crimes, todos relacionados ao poder político. Varuna sabia que não havia nada de errado em se cuidar do seu patrimônio, procurando aumentá-lo por meios legais, fazendo aplicações produtivas que geram empregos e riquezas. O erro desses homens foi o de só pensarem nisso e não trepidarem em tentar aumentar seus bens por meios escusos e tenebrosos. A corrupção, o roubo, a negociata geram complexos de culpa profundos que demandam tempo para ser exorcizados da mente. Varuna terminou a operação de perscrutação e disse desanimado:
Ainda precisarão de mais tempo para se cansarem do assunto. Quando tiverem repetido o mesmo tema à exaustão, suas mentes os obrigarão à renovação. Terão tamanho asco dessa matéria que não irão querer abordá-la por muitos anos. Só o tempo poderá ajudá-los. Nesse instante, qualquer interferência minha será indevida. Afastaram-se, dando ordens aos guardiões de deixá-los sozinhos nas suas eternas discussões sobre dinheiro, poder, negócios e corrupção. Seriam, mais tarde, recolhidos a um hospital, superando seus traumas com renascimentos providenciais. Não havia dúvidas de que Clandir e Trafiaman teriam que ser exilados para o planeta azul, renascendo em condições bem mais adversas do que vinham tendo oportunidade em Atlante. Em poucos dias, 14 instituições socorristas foram implantadas e mais de 80.000 espíritos começaram a receber tratamento especializado. Era muito pouco em face dos 25 milhões que já existiam nos pântanos, furnas e abismos criados pelas mentes depravadas e doentias dos futuros exilados. Os 80.000 já poderiam servir de base para os renascimentos a ser efetuados no planeta azul, assim como poderiam tornar-se uma força crescente de futuros socorristas para seus irmãos menos afortunados. Aos poucos, não só os guardiões levavam espíritos do astral inferior, como também os alambaques começaram a trazer seus escravos mais dementados para aquelas instituições. Varuna reuniu sua equipe principal, agora crescida de mais alguns espíritos de estirpe, para planejar o próximo passo. A nossa próxima etapa é irmos ao planeta azul e preparar todos os planos para a grande viagem. Temos que manter contato com nossos irmãos do futuro lar que nos aguarda e, junto com eles, desenvolver um programa de renascimentos que possibilite não só a recuperação dos nossos exilados, mas também a aceleração evolutiva dos irmãos menores que lá habitam. Varuna fez uma pequena pausa e prosseguiu sua preleção. Levarei comigo somente 2 pessoas, Vatragan, que se encarregará da parte referente à segurança, e Gebrandon, que analisará os aspectos genéticos e todas as implicações astrais. Quanto aos demais itens, trarei ideias e registros visuais do nosso futuro lar na minha volta. Enquanto isso, Uriel será minha substituta. Vai liderar as falanges de Vatragan enquanto estivermos fora. Espero que mantenha um espírito de colaboração com os alambacas. Vaiu estufou o peito, satisfeito por ter sido escolhido, e respondeu, obrigado pela confiança depositada, mestre Varuna. Prosseguirei os acordos já feitos com os chefes alambacas. Varuna sorriu de volta para o gigantesco guardião, terminando a reunião com uma prece ao Altíssimo. Capítulo 5. Na véspera da partida para o longínquo planeta, Gebrandon, demonstrando preocupação, foi conversar reservadamente com Saisha. Durante este tempo, Gebrandon expôs o que ele achava que era o maior problema potencial dos Atlantes, uma revolta de alambacas. O grande espírito sabia que a aliança entre Varuna e os alambaques era tênue e volátil. A maioria apoiava Varuna, mas uma minoria, ainda não totalmente unida, odiava o coordenador, acreditando se tratar de um embusteiro e não desejando partir de Atlante, pois muitos tinham pessoas caras ao coração, seja na crosta, seja em outros planos espirituais. Eles tinham uma surda revolta interior que podia se tornar perigosa. Os guardiões eram numerosos, mas ninguém jamais havia enfrentado os alambaques em combates astrais. O que havia eram pequenas escaramuças, onde os guardiões apenas expulsavam os obsessores de certos locais, ou aprisionavam alguns irmãos dementados. Por outro lado, muitos dos armamentos dos guardiões eram tão obsoletos que eram usados também por obsessores e alambacas. Havia uma necessidade imperiosa de importarem alta tecnologia. Gebrandon sugeriu que fossem trazidos obreiros de outros lugares, com diversas especializações, que pudessem ser úteis não só em Atlante, como no planeta azul.
Saesh escutou tudo que Gebrandon falara e teve que concordar que a segurança do umbral podia ser feita por espíritos guardiões com armas precárias, mas que se houvesse uma união das falanges dos dragões, os guardiões estariam impotentes perante o maior número de atacantes. Saesh concordou com as sugestões de Gebrandon, que já havia discutido o problema com Varuna e recebido carta branca do coordenador para resolver o problema da melhor forma possível. 5 dias mais tarde, Varuna, Gebrandon e Vartragan embarcavam num pequeno veículo, comandado por espíritos do mundo mental que os levaria para o seu destino. O veículo espacial espiritual venceu os 42 anos-luz em poucos segundos, levando-os até o planeta azul. Manobrou documente até pousar numa plataforma à frente de um largo conjunto de prédios, no astral superior do planeta. Uma verdadeira multidão de espíritos os aguardava. A viagem tinha sido amplamente noticiada e o comitê de recepção estava a postos. Varuna foi o primeiro a descer a pequena rampa do veículo, seguido de Gebrandon e Vartragan. Um espírito de elevada estirpe adiantou-se da multidão, vindo recebê-los. Cumprimentaram-se a pequena distância. O espírito tinha forma humana, nada diferente da atual, só que mais belo e imponente. Nos seus olhos, liam-se a suavidade e a bondade de caráter de que a alta espiritualidade é possuidora. Varuna cumprimentou-o, elevando o braço direito à altura do ombro, e o espírito de forma humana procurou mentalizar uma forma de cumprimento e bênção que todos captaram e retribuíram. O espírito de forma humana apresentou-se. Chamava-se Mitratum, sendo responsável pela coordenação da integração dos capelinos e terrestres. Tratava-se de espírito do mundo mental, que descera ao astral superior para recebê-los. Era de uma beleza plástica irreprochável. Aparentava ter quase 2 metros de altura, cabelos longos, louros quase brancos, olhos castanhos tão claros que pareciam mel, uma barba branca curta e bem aparada. Tinha um corpo esguio, musculoso, uma voz grave e melodiosa. Era o protótipo da beleza masculina terrestre, viril, com a aparência de um ser maduro. Dir-se-ia que tinha uns 50 anos de idade. Mitaton levou-os para o interior de um dos prédios, após passar por extensos jardins, onde procurou tornar a recuperação da curta e extenuante viagem a mais agradável possível. No interior do edifício, após um grande hall de entrada, com várias obras de arte expostas, penetraram numa sala ampla, em que estavam 18 espíritos que os aguardavam. Mitaton procurou conversar com Varuna e logo notaram que, mesmo falando numa língua estranha, entendiam-se muito bem. Bastava sintonizar em suas mentes no mesmo diapasão e as palavras tornavam-se claras. Os atilantes tinham uma construção gramatical diferente dos espíritos que habitavam o planeta azul, mas o sentido final das frases tornava-se muito evidente após alguns ensaios de tentativa e erro. Em pouco tempo, todos estavam se entendendo de forma clara e objetiva. Superados os problemas linguísticos, Mitraton explicou que os 18 espíritos ali presentes iriam procurar dar-lhes um banho de imersão fluídica para que eles pudessem se adaptar melhor à atmosfera mais densa do planeta, sem o que, em breve, eles estariam estafados e com dificuldades de locomoção. Tanto Varuna como Gebrandon já conheciam o processo, mas Vartragan estranhou muito os procedimentos, quando os 18 amigos espirituais começaram a manipular os equipamentos que zumbiam, emitindo luzes e fluidos que penetravam no corpo espiritual dos nossos amigos atilantes, dando-lhes a sensação mais densa. Após a pequena operação espiritual que não durou mais do que 10 minutos, Varuna e seus amigos foram levados gentilmente para uma nova sala onde se podia notar uma vasta tela que ocupava quase toda a parede principal. Foram convidados a sentar em poltronas especiais que os acomodavam muito bem, parecendo ter sido feitas especialmente para eles. Sentaram-se quase que imediatamente. A tela iluminou-se e uma figura semitransparente apareceu no centro. Uma voz suave, melodiosa, feminina,
Fez-se ouvir e sua mensagem foi facilmente captada por todos os presentes. Caros amigos de Atlante, é com muita satisfação que nós os recebemos no planeta que chamamos de Terra. Sou Imelda, um dos muitos espíritos que governam este mundo, estando incumbida de recebê-los, colocando-os a par de nossas disposições, tomadas em conjunto com seus superiores. Vamos iniciar nossa exposição, situando-nos dentro de nossa galáxia. À medida que começava a falar, as imagens mostravam aquilo que ia sendo descrito por Imelda. Nosso planeta é o terceiro, a partir do nosso Sol, pequena estrela amarela, muito estável e muito antiga. Nosso pequeno orbe foi até hoje um local de desenvolvimento das fases espirituais inferiores. Aqui evoluíram, e ainda continuam, espíritos nas fases vegetais e animais. Muito recentemente, cerca de 100.000 anos terrestres, começamos a desenvolver espécies mais adiantadas, já que o número de espíritos disponíveis cresceu muito. Achamos por bem não somente exportar espíritos recém-individualizados, como também aproveitar alguns deles para desenvolver mais uma escola espiritual da galáxia. Imelda prosseguiu sua exposição. Destacamos alguns espíritos dedicados para ajudá-los a planejar e executar a vinda dos seus irmãos infelizes, e eles deverão, junto com sua equipe, formar uma única equipe de trabalho, de modo a obtermos os melhores resultados possíveis. E assim tendo dito, o grande espírito despediu-se de todos com palavras de estímulo e encorajamento, colocando-se à disposição para outras sábias e amorosas comunicações. O resto do dia foi dedicado a conversas amenas, já que no outro dia, fariam uma visita ao Ministério do Renascimento. Foram levados até um grande promontório de onde se descortinava uma bela paisagem da Terra, que podia ser vista em uma distância de 100.000 quilômetros, com sua lua branca num quarto crescente. Ao longe, o sol amarelo iluminava profusamente o ambiente. Mitraton achara melhor fazê-los se aclimatar primeiro à gravidade terrestre, já que a mesma era mais do dobro da Atlante. Varun e Gebrandon não sentiram nenhum problema de opressão gravitacional, mas Vartragan, por ser um espírito ainda do astral médio, estava um pouco acachapado, como se estivesse carregando um fardo adicional. Mitraton achara melhor aclimatá-lo primeiro a uma certa distância do planeta e levá-lo imediatamente para a superfície. Pela longura em que estavam, a gravidade terrestre agia com menos intensidade, entretanto todo o material astral que os envolvia era mais denso do que em Atlante, exigindo bastante esforço. Puderam descansar da longa viagem durante algumas horas em acomodações adequadas e confortáveis. O enorme tamanho dos capelinos em relação aos terrestres era um estorvo, que seria resolvido futuramente. Na parte da manhã, foram levados para um desejum, composto de leite, frutas exóticas, pão e diversos tipos de bolo. Mitraton explicou que aqueles produtos eram imitações astrais em tudo parecidos com os originais terrestres, sendo importante que ingerissem para dar-lhes forças adicionais. Depois do pequeno repasto, todos foram levados para uma sala redonda. Em seu centro existia um aparelho holográfico, que podia emitir imagens tridimensionais, com sons, sensação de cheiro e de temperatura. Poderiam fazê-lo assim que todos estivessem totalmente aclimatados, o que deveria acontecer dentro de 3 a 4 dias. Mitraton havia sugerido que todos assistissem, num anfiteatro próprio para tal, a um sumário da criação e da evolução do universo e da Terra. Desta forma, os visitantes poderiam avaliar melhor em que estágio de evolução social os terrestres estavam. Chegaram ao grande anfiteatro onde outros convocados para a projeção holográfica já se encontravam. Faziam parte da equipe de Mitraton, tendo sido apresentados e, após os cumprimentos de praxe, o novo grupo, com mais de 70 pessoas, acomodou-se na vasta sala para ver um sumário da evolução do universo, da galáxia e do sistema solar, incluindo a Terra. A luz diminuiu de intensidade no salão e, do centro,
surgiu uma pequena luz que se expandiu gradualmente até ocupar quase todo o espaço disponível. Os presentes foram envolvidos pelo banho de luz e se acomodaram da melhor forma nas confortáveis poltronas em torno do tablado central. Durante mais de 2 horas, eles puderam ver a criação deste universo e do sistema solar. Durante este tempo, que passou celeremente, eles puderam entender cada passo da cocriação maior e menor que aconteceu desde o instante da criação deste universo, a partir da explosão primordial. A exposição atingiu seu ponto crucial quando começou a mostrar o que aconteceu com os homens primitivos do planeta azul. A imagem mostrou como os homens se estabeleceram na agricultura primitiva, na extração de certos metais, tais como o cobre, o estanho e o ouro. Era a Revolução Neolítica. A voz dulcíssima da apresentadora falou de Jericó, primeiro assentamento humano cercado por muralhas. Era uma cidade de 2.500 habitantes que se protegia contra os ataques dos semitas nômades. Depois, mais 1.000 anos se passaram até que outra cidade-fortaleza aparecesse, Çatalhöyük, na Ásia Menor, atual Turquia. Era uma cidade grande para a época, 5.000 habitantes, e junto com ela nasceram várias outras espalhadas pela Mesopotâmia e adjacências. Todavia, essas outras cidades mesopotâmicas não passavam de vilarejos sujos e mal arrumados. Não há templos, nem palácios. Afora Jericó e Çatalhöyük, as outras não eram fortificadas. A maior delas não passava de 2.000 habitantes. A voz explica que os humanos movimentam-se grandemente, e que suas imigrações serão alvo de considerações em estudo apropriado. Quem desejar conhecer detalhes daqueles povos, assim como suas origens, migrações e qualificações genéticas e raciais, deverá ter acesso através dos códigos adequados. Nesse ponto, a imagem desapareceu. A sala voltou à sua luz normal e todos estavam encantados. As interrogações choveram, obrigando Metatron e outros colaboradores a passarem horas respondendo a perguntas interessantes, as quais levariam dias para serem reportadas. O dia tinha se escoado de forma tão grandiosa que não sentiram o tempo passar. Metatron levou-os para seus aposentos e convidou-os para uma apresentação que teriam à noite. Os 3 aceitaram o convite e, naquela mesma noite, veriam um grande concerto de música e balé, em homenagem aos amigos atilantes. Compareceram ao auditório na hora marcada. Passava um pouco das 8 horas da noite e Metatron levava-os cordialmente, apresentando-os a um ou outro dos presentes. O auditório era muito grande, cabendo mais de 50.000 pessoas. Na hora em que chegaram ao local, a grande sala estava quase toda cheia e, assim que entraram, fez-se silêncio e todos olhavam-nos com curiosidade. Não era, entretanto, uma curiosidade malsã. Os espíritos do alto astral, que ali se congregavam, eram todos trabalhadores da seara do Senhor, e suas atitudes eram as melhores possíveis. Metatron levou-os para um pequeno camarote, onde se instalaram confortavelmente. O grande auditório era num ambiente fechado e sua abóbada gigantesca era pintada com motivos que retratavam a evolução das raças pré-humanas e humanas da Terra. Podiam-se ver Australopithecus, Sivapithecus, Ramapithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens e Homo sapiens sapiens. Existiam ainda outras pinturas mostrando vários outros tipos de seres humanoides de outros planetas e, no centro da imensa cúpula, um afresco belíssimo de um ser angelical. Tudo parecia convergir para o centro, confirmando que o destino do homem é tornar-se um deus. As pessoas foram chegando, acomodando-se em confortáveis poltronas situadas em pequenos camarotes de até 6 pessoas. Havia um ambiente de alegria e sincera confraternização. Às 8h30, uma pequena sineta se fez ouvir e o silêncio caiu na assistência. No centro do grande auditório circular, havia um tablado de 60 metros de diâmetro, capaz de abrigar uma grande orquestra e um coral de 200 pessoas.
Logo após o toque da sineta, uma bela moça surgiu no tablado e dirigiu-se aos presentes. Sua voz era perfeitamente audível até mesmo nos lugares mais distantes. A acústica do local era perfeita. Dirigiu saudações a todos, convidando-os a uma doce oração. Todos oraram em silêncio. O imenso salão logo se encheu de luzes safirinas e pequenos flocos de luzes que se dirigiam ao alto. Durante 2 horas e meia, houve um desfile de concertistas, cada um tocando os instrumentos próprios de seus planetas de origem. O final foi apoteótico, com uma orquestra composta de mais de 100 exímios músicos e um coral afinado e melodioso. Tratava-se de um canto ao amor divino e uma ode à felicidade. A música começou docemente e num crescendo majestoso tomou forte ímpeto no transcorrer da peça. À medida que crescia de ritmo e intensidade, um espetáculo de luzes provindas do alto banhou todos os presentes de forma maravilhosa. O espetáculo terminou, recebendo, no final, uma ovação calorosa. Todos se retiraram ordeiramente e os atilantes se recolheram aos seus aposentos para um merecido descanso, especialmente Vartragan, que sofria ainda muito com a forte gravidade terrestre. O dia amanheceu às 6 horas e já encontrou Varuna Gebrandon em plena atividade. Gebrandon estava ansioso por conhecer todos os tipos físicos e os diversos locais onde poderiam fazer os capelinos renascer. Mitratons se fazia acompanhar de uma belíssima mulher de nome Sarasvati, especializada em geografia terrestre. Vartragan ficou vivamente impressionado com aquela mulher. As mulheres atilantes não tinham seios, já que sendo répteis não amamentavam. Sarasvati tinha se desenvolvido num planeta em que o tipo principal era mamífero e apresentava, portanto, um belo e bem estruturado colo. Vartragan, ainda muito preso à matéria, sentiu uma atração por Sarasvati instantânea. Ela, por sua vez, era um espírito do astral médio, razoavelmente evoluída, mas não totalmente desligada da matéria. Sua mente ainda vibrava com os encantos do sexo, e a vista daquele homem gigantesco, muito bem proporcionado e de sorriso encantador, também sentiu-se atraída. A missão e o local não eram apropriados para manifestações de atração sexual e sentimental, o que fez com que os dois refreassem seus instintos. Porém, seus olhares se cruzaram num linguajar que dispensava palavras. Mitaton levou-os inicialmente para uma sala onde havia um grande mapa-mundi incrustado na parede. Acomodaram-se e começou a apresentação. Como já lhes foi informado, caros amigos, nós estamos esperando a vinda de espíritos mais evoluídos do que os que estão renascendo atualmente, há mais de 6.000 anos. Desse modo, praticamente, depois do término do período glacial há cerca de 6.500 anos, recebemos ordens dos nossos superiores para preparar a vinda dos nossos amigos. Tomei a liberdade de pedir a Sarasvati que desenvolvesse uma apresentação de tudo o que foi preparado, de forma que possamos juntos deliberar quanto aos melhores locais para inserir os capelinos. Passo a palavra a Sarasvati para que nos faça sua apresentação. A bela mulher levantou-se, dirigiu-se para o grande mapa-mundi e iniciou sua exposição. Bom dia, meus irmãos. Gostaria de expor como foram desenvolvidas algumas raças novas utilizando como base os neandertais existentes. Ela voltou-se para o quadro no fundo da parede, tocando na tela, o que ampliou um determinado setor. A Eurásia ficou em grande destaque. Nesta grande área, o Planalto do Irã, que se estende para o leste, pelo Planalto Armênio, desenvolvemos, durante o período glacial, uma variação de Neandertais e de Sapiens sapiens. Essa diversificação tomou vários agrupamentos já existentes, desenvolvendo-os de tal forma que, no final, ficamos com 8 subgrupos. Esse vasto grupo, batizamos de Arias-Orianos. Ao falar isso, a tela apresentou numa janela, dentro do grande mapa, uma coletânea dos 8 tipos, sobre os quais Sarasvati discorreu rapidamente. Todos eram de tez branca,
altura que variava de 1,70 metros a 1,90 metros, com cabelos que compreendiam do preto liso, preto ondulado ou grosso, ruivo, louro espiga de milho liso e sedoso, louro liso e grosso, louro fino encaracolado, castanho liso, castanho grosso levemente revolto, e, finalmente, com olhos que variavam do preto e do castanho ao azul e verde. Essa raça, ou conjunto de raças, chamadas de arianas ou também indo-europeias, foram levadas gradativamente a se espalhar, a partir de núcleos familiares, por todas estas áreas. Nesse ponto, Sarasvati apontou para regiões em torno do Mar Cáspio, Ásia Menor, Mesopotâmia, Cáucaso e Baluquistão. Um grupo muito importante deslocou-se para a Ásia Menor, vindo do Planalto Armênio, perto do Monte Ararat, assim como do Planalto da Anatólia, na Ásia Menor, e lá se instalou. Algumas tribos espalharam-se, vindo a construir cidades como Satauiuk e muitas outras. Algumas preferiram atravessar o Bósforo, que separa a Ásia Menor da Europa. Ao fazerem assim, por volta de 4.500 anos atrás, cerca de 8.000 anos antes de Cristo, os indo-europeus subiram ao nordeste, margeando o Mar Negro, até encontrar o estuário do rio Danúbio. Muitos subiram o rio até as suas nascentes, encontrando também as nascentes do rio Reno. Alguns prosseguiram até se instalarem nas planícies que ficam ao leste do Reno, atual França. Por isso, temos diversas aldeias que estão espalhadas por todos esses lugares. Durante muitos milênios, a uma velocidade de 2 km por ano, a expansão desses povos se fez razoavelmente pacífica. Os lugares eram habitados por tribos que foram absorvidas, já que estávamos destinando os espíritos mais evoluídos para aquele grupo de arianos. Os menos evoluídos eram dominados tanto pela força como culturalmente. Sarasvati fez uma breve pausa para que os presentes se inteirassem das andanças dos arianos pela Europa. Quando viu que todos tinham entendido, ela continuou sua exposição, sempre apontando, no mapa, os locais citados. Estas áreas foram dominadas por arianos ruivos, mostrando o norte da França, ao leste do rio Reno, sendo que, há cerca de 500 anos, 4.000 anos antes de Cristo, iniciamos novo movimento migratório. Deste local, eles estão ainda se dirigindo ao norte, atravessando o Canal da Mancha, para ocuparem estas ilhas, atual Grã-Bretanha. Um outro grupo está descendo para o sul, devendo atravessar os Pirineus nos próximos anos, invadindo esta península, Península Ibérica. Sarasvati apontou para a atual Alemanha. Neste outro local, os arianos louros miscigenaram-se com raças antigas, que foram desenvolvidas há 40.000 anos para aguentarem o frio extremo. Os povos dessas raças, que nós batizamos de hiperbóreos, são altos, fortes, louros, com olhos azuis, pele branca levemente rosada, suportando os frios intensos dos intermináveis invernos nórdicos. Atualmente, no extremo norte, os hiperbóreos estão firmemente instalados, mas na área que eu mencionei agora, os arianos louros e ruivos e os hiperbóreos estão miscigenando-se completamente, tanto no sentido físico como cultural, gerando uma nova raça, que batizamos de germânica. Sarasvati apontou para um local no mapa onde seria a atual Áustria, num extenso vale. Deste local, os arianos estão se espalhando para o norte indo até essa extremidade. Sarasvati apontou para a atual Dinamarca, miscigenando-se com as tribos hiperbóreas existentes no caminho. Existe um grupo de arianos castanhos e de cabelos anelados louros que estão se dividindo. Um grande grupo está indo para a Península Itálica, e outro está indo em direção aos mares Egeu e Báltico. Como não havia dúvidas, Sarasvati prosseguiu. Como se pode ver, esses arianos estão passando por grandes modificações, tendo alcançado, ou em vias de alcançar, toda a Europa. Temos, por outro lado, um grande grupo de arianos que preferiu não subir o rio Danúbio, preferindo ultrapassá-lo e instalando-se perto das nascentes do rio Don,
perto do rio Dnieper. Atualmente, começamos um grande movimento de migração desse grupo, sendo que uma parte está se deslocando para o norte e outra voltando gradativamente para o oeste, atravessando atualmente as estepes dos Guirguizes, ao extremo sul dos Montes Urais, contornando o Mar Cáspio. Outro grupo que contornar o Mar Negro, instalou-se às suas margens, formando um povo chamado de Cimerianos ou Cimérios, que são primos de um outro povo de origem proto-indo-europeia, chamado Sumérios. Os Sumérios saíram do Cáucaso, entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, contornaram o Mar Cáspio, atravessaram o Planalto do Irã e dirigiram-se para o sul da região dos dois rios, Mesopotâmia, e lá se implantaram há cerca de 4.000 anos. Estabeleceram-se algumas pequenas aldeias e, atualmente, estão cultivando os terrenos férteis entre os rios Tigre e Eufrates. Estão num ponto levemente anterior à implantação de comunidades citadinas, já tendo muitas aldeias primitivas estabelecidas. A bela Sarasvati fez nova pausa para dar tempo a todos de entenderem a exposição audiovisual, já que tinha alterado radicalmente o visor, que antes focalizava a Europa e, agora, mostrava a Ásia. Cada vez que mencionava um povo, uma raça, um local, o mapa mundi se iluminava mostrando o tipo físico, a rota seguida por aquele povo e outros detalhes de localização. Há, entretanto, outros povos que achamos que merecem atenção, tais como os semitas. Esse vasto grupo humano é constituído de pessoas de raça branca, pele levemente azeitonada, cabelos anelados pretos, olhos negros, que estão espalhadas por essa área. Sarasvati apontou no mapa toda a área relativa ao Oriente Próximo. Ela mostrou a localização dos arameus, cananeus, árabes, caldeus e diversos outros povos de origem semita e, finalmente, apontou para o local que seria futuramente o Egito. Neste lugar, encontramos um dos mais extensos rios do mundo, que os nativos chamam de Eterô, Nilo. Ele apresenta cheias anuais que permitem que se possa desenvolver uma agricultura extremamente próspera. Os habitantes desta região, atualmente, formam um conjunto de aldeias sem muita importância, que se espalham à beira do rio. Um grande grupo de negros chegou vindo da África Central há cerca de 5.000 anos, 8.000 a.C. O outro alcançou Eterô vindo do norte do continente africano, há cerca de 2.000 anos, 5.000 a.C. São os Amitas, um povo de pele escura, bem marrom e, que, infelizmente, continuam culturalmente imutáveis, sem apresentar nenhum aprimoramento cultural e tecnológico. Não houve grandes miscigenações entre os negros vindos da África Central e os Amitas. Assim como os Sumérios, esses habitantes deste grande vale que margeia o grande rio e os arianos europeus são a nossa melhor esperança de desenvolvimento. Colocamos as melhores espécies espirituais, os mais evoluídos, mas, infelizmente, alcançaram determinado estágio e pararam. Toda tentativa de mudança social é bloqueada pela tradição tribal. Mitaton complementou: é preciso entender que se o espírito não é muito evoluído, dominando várias técnicas, jamais irá introduzir na sua sociedade novos conceitos. Obedecerá ao pai e à mãe, sem grandes discussões. Não haverá choque de gerações, questionamentos de valores e discussões sobre pontos de vista conflitantes. Por isso, não tem havido evolução social. Do que precisamos é de uma revolução dramática, determinada pela imersão dos capelinos na carne. Eles entendiam melhor agora a situação. Os exilados de Capela não eram apenas a escória de uma civilização adiantada, e sim, a esperança de evolução de um mundo ainda primitivo. Após olharem com muita atenção todos os aspectos evolutivos das várias raças terrestres, Sarasvati começou a dissertar sobre outros aspectos relacionados com evolução espiritual, conforme de seu inteiro conhecimento. Evolução espiritual e riqueza estão intrinsecamente associadas. Não podemos imaginar a evolução social, cultural,
espiritual e econômica sem acumulação de riqueza. Nesse estágio de evolução espiritual, só é possível a prosperidade a partir da agricultura. E fundamental imaginar-se que tal fato só irá acontecer se houver um rio que ofereça condições adequadas e uma organização perfeita em torno de excedentes de safra. Para que o povo trabalhe para gerar excedentes de safras, é fundamental que seja dominado através de força bruta ou, eventualmente, por um poder coercitivo que poderá ser, inicialmente, um medo supersticioso da religião. Varuna concordou plenamente com as assertivas de Sarasvati. Realmente, você tem razão, minha cara Sarasvati. Somente o poder coercitivo da religião poderá amalgamar o povo mais simples atrás de um objetivo. Também é preciso entender que, em cada sociedade escolhida, os capelinos deverão nascer em blocos, em grupos. Se nascerem sós, em sociedades estranhas, não poderão ser de grande valia. Tornar-se-ão pequenos rebeldes, logo suprimidos pelos pais que não tolerarão questionamentos e alterações de suas vidas. Realmente pensamos nisso, nobre Varuna. Sugerimos que nossos amigos capelinos renasçam inicialmente entre os sumérios. Após as necessárias correções de rumo, os faríamos renascer entre os amitas e os arianos da vertente europeia. Vatragan interveio. Pensei que fôssemos concentrar os capelinos numa área específica, fazendo-os evoluir num único local. O que pensa disso, mestre Mitraton? Pensamos assim inicialmente, mas nossos superiores sugeriram que os capelinos fossem espalhados pela terra, nunca superando em número os espíritos terrestres. Teríamos os capelinos ajudando os terrestres a evoluírem, assim como não correríamos o risco de ter uma sociedade constituída apenas de degradados. Varuna olhou para Gebrandon que assentia, meneando a cabeça, assim como Mitraton estampava um sorriso de satisfação, demonstrando concordância expressa. No entanto, Varuna mostrava-se preocupado. Claro que concordo com os administradores, mas receio em começar um projeto em várias frentes de forma simultânea. Preferia começar com um grupo específico e, depois, após dominarmos os vários tipos de problemas que hão de surgir, iremos para os demais locais. Sugiro que minha equipe, aqui na Terra, desenvolva um projeto amplo e completo e que o exponha na nossa próxima reunião. Pessoalmente fiquei muito interessado nos sumérios, já que apresentam, atualmente, o maior índice de desenvolvimento social. Mitraton meneou a cabeça em assentimento. Ótimo. Mestre Varuna. Excelente sugestão. Poderemos discutir maiores detalhes sobre este planejamento integrado. Creio que a princípio a opção da Suméria é muito válida. Os sumérios receberão influência capelina e, futuramente, outros lugares poderão se desenvolver de forma integrada. Minha sugestão seria a de visitarmos os diversos lugares, se acharem por bem. Todos concordaram, ficando marcado para outro dia, uma visita a Sumer, como era chamado pelos habitantes locais. Após uma refeição frugal para Mitraton, Varuna e Gebrandon, e bem sortida para Vatragan e Sarasvati, todos embarcaram num veículo que iria levá-los até destino. Um condutor especializado estava disponível e logo alçaram voo. De onde partiram, a Suméria estava às escuras e rodearam o globo para conhecerem os vários continentes. Sarasvati descrevia com perfeição as áreas, assim como sua temperatura, ecossistema, dando informações valiosas sobre a biodiversidade de cada região. Voaram por cerca de 2 horas, sobrevoando continentes e ilhas, assim como explorando com telescópios especiais a superfície do planeta. O Planalto do Irã, que se liga com o Planalto da Armênia, estava começando a ser iluminado pelo sol. Ao sul, ficavam os 2 grandes rios, o Tigre e o Eufrates. Sobrevoaram detidamente a vasta região, observando morros, montanhas, vales e planícies.
A vegetação não era luxuriante como nas florestas tropicais e a temperatura não era tão quente como na África setentrional. A coloração das árvores e dos arbustos era um verde escuro, e da terra, bege. Não era muito diferente do que certas áreas de Atlântia onde a agricultura ainda não chegara. O veículo desvia-se, dirigindo-se para o sul da região entre rios, Mesopotâmia em grego, entre rios, planou sobre uma vasta planície, onde se podiam notar algum movimento de pessoas e pequenas agregações que formavam aldeotas. O veículo desceu a pouca distância de uma pequena aldeia. Todos desceram para avistar melhor os nativos. O calor era insuportável para os atlantes, com o ar pesado, bem mais do que aquele ao qual estavam acostumados. Os nativos estavam acampados à beira do rio Eufrates, de águas barrentas. Havia cerca de 300 indivíduos na aldeia, todos vestidos com roupas de linho cru. Os homens tinham um saiote que ia até o joelho, começando na cintura, amarrado por uma espécie de cinto de cordas ou de couro mal curtido, enquanto que as mulheres usavam um vestido inteiro e comprido. As casas eram de um único cômodo, arredondadas, construídas de tijolos de barro secos ao sol, amarrados por cipós. Na frente de uma delas havia uma fogueira com fogo brando, onde em alguns utensílios de cerâmica cozinhavam, lentamente, um mingau de cevada. O excelso grupo de espíritos volitava a poucos centímetros do chão, observando tudo com grande detalhamento. Varuna pôde ver que aquele grupo não era muito diferente dos silvícolas que existiam em Atlante. A diferença era que em seu planeta de origem aquelas tribos estavam em vias de extinção, já que a evolução estava alterando seu sistema de vida, enquanto que na Terra aqueles eram as espécies mais evoluídas. 5.600 anos de história os separava. Varuna e Gebrandon, junto com Mitatum, afastaram-se para os campos para observar os camponeses trabalharem a terra. 2 homens estavam num campo próximo ao vilarejo, puxando um tosco arado. Era um tronco de árvore, amarrado com uma corda de linho grosso, que um dos homens puxava com bastante força. O outro procurava comandar o tronco com uma das mãos, abrindo um sulco superficial e, com a mão livre, jogava alguns grãos no sulco recém-aberto. Podia-se notar que mais da metade dos grãos ficava sobre a superfície, ou a baixa profundidade, onde o sol inclemente impediria sua germinação. O safra sempre era fraca, fazendo com que os camponeses vivessem com muito pouco. Não havia excedentes agrícolas que pudessem gerar um sistema amplo de trocas. Mitaton comentou que os sumérios não tinham ainda descoberto a roda, assim como não conheciam a escrita, nem a matemática. A aldeia era conduzida por 8 anciãos, que destacavam eventualmente um lugar, ou seja, um grande homem, um responsável para uma determinada tarefa. Assim que a atividade era concluída, o lugar voltava à sua condição de cidadão comum. Varuna observou a quantidade de crianças subnutridas, e sua observação foi apoiada por Mitratum, que lhe informou que a taxa de mortalidade infantil alcançava os 50%, devido à falta de alimentação, doenças endêmicas e outros acidentes naturais. O dia foi gasto com anotações importantes e visitas a mais de 18 vilarejos que estavam à distância de 30 a 100 quilômetros da aldeia inicial. Mitraton informou que os sumérios não passavam de 75.000 habitantes espalhados numa área de 60.000 quilômetros quadrados. Sarasvati e Vatragam ficaram numa aldeia, observando alguns aspectos da vida de cada um. Após alguns minutos, foi possível para os dois observarem alguns espíritos de pessoas já falecidas que perambulavam pela aldeia. Viram que não havia espíritos trevosos, nem guardiões astrais apostos, assim como as almas dos mortos pareciam estar participando das várias atividades da aldeia. Não podiam ser detectados pelos espíritos dos mortos já que estavam em plano espiritual muito mais elevado. A noite foi caindo, com os grupos recolhendo-se às casas. Não havia guardiões ou sentinelas tomando conta do vilarejo.
Os camponeses chegavam a casa, não se banhavam, não limpavam as mãos, sentavam-se no chão e comiam com os dedos a papa de cevada que era servida pelas mulheres. Após o jantar, a maioria se deitava no chão, sobre peles de carneiros, caindo em profundo sono imediatamente. Alguns homens, antes de adormecerem, abraçavam-se às suas mulheres, mantendo um curto, mas intenso conúbio físico. Vatragan observou um casal de jovens usufruindo um forte e apaixonado ato de amor, com extensa troca de carinhos e afagos. Não devia restar dúvida de que eram recém-esposados que ainda se deleitavam com o sexo de forma apaixonada. Os mais velhos demonstravam grande dificuldade de se manter acordados após um dia exaustivo de labuta no campo, o que os levava a um ato sexual rápido e insatisfatório. Subitamente, o enorme Vatragan colocou a mão na cabeça, revirou seus olhos e desmaiou, caindo pesadamente ao chão. Sarasvati, sem saber o que fazer, apreensiva com o súbito fato, chamou telepaticamente por Mitraton. O grande espírito, que estava a uma distância mínima do local, chegou volitando num ótimo, junto com Varuna e Gerbrandon. Os três grandes espíritos aplicaram passes longitudinais em Vatragan, que logo recuperou a consciência. Havia sofrido um distúrbio do corpo espiritual, devido à maior força gravitacional da Terra. Vatragan passara o dia sentindo seu opresso, mas acreditara ao seu malestar o calor reinante. No entanto, após esgotar as suas reservas energéticas, o gigante desmaiou, perdendo os sentidos. Levaram-no para o interior da pequena naveta, onde providenciaram energias adicionais para a recuperação de Vatragan. Ele, no entanto, estava acabrunhado com seu desmaio. Todos lhe tinham o maior apreço, pois viam nele um espírito forte e gentil, mas ainda esforçando-se para vencer suas limitações. Mitatum, sentindo-o deprimido, resolveu animá-lo com palavras de incentivo. Amigo Vatragan, não se deixe abater com seu desmaio. Isto é perfeitamente normal. Todos passamos por isso. Pessoalmente, quando cheguei aqui, há mais de 5.000 anos, levei quase um mês para me adaptar e sentia náuseas terríveis. É mesmo? Exclamou Vatragan, surpreso. Posso lhe afiançar que é natural. Somente os espíritos do mundo mental se adaptam mais rapidamente, já que sua essência é mais tênue e não é tão atingida pelas forças materiais densas. Além de que, grande parte da gravidade é proveniente de uma partícula de energia semimaterial e semiastral, denominada neutrino. Esse material é muito denso no universo inteiro, sendo encontrado em todos os lugares, representando mais de 20 vezes o total da massa do cosmos. Vatragan externou suas preocupações quanto às diferentes condições físicas entre Atlante e a Terra. Gerbrandon escutou e depois confirmou: realmente, você tem razão. O aparelho físico terrestre é mais pesado do que o Atlante, exigindo maiores esforços para se locomover, cansando-se com mais facilidade. No entanto, tudo é compensado. Em Atlante, a alimentação é mais frugal enquanto que aqui deverá ser mais substanciosa. A gravidade terrestre é mais um fardo que os exilados terão que suportar. Varuna meneou a cabeça em concordância. Era mais um calvário a ser suportado pelos degredados. Enquanto Vatragan se recuperava, comentou com seu coordenador o fato de estar tão deprimido com a gravidade terrestre. Varuna, a sensação é terrível. As forças nos abandonam subitamente e a mente turva-se de maneira tão estranha que parece que vamos morrer. Imagine, se você sentiu isso, o que irão sentir nossos irmãos exilados. Você já observou outro fato terrível deste exílio? Vatragan olhava surpreso para Varuna. Realmente, não tinha pensado muito nesse aspecto. Veja bem. Além de não poderem mais conviver com muitos dos seus amigos e parentes do coração, esses exilados terão que mudar para uma forma mais pesada, terão que se adaptar à gravidade terrestre, muito mais acachapante do que a nossa.
Ademais, observe que a sociedade terrestre é praticamente inexistente. Os agrupamentos de homens são extremamente rudimentares. Não haverá mais o conforto de veículos autopropulsados, viagens intercitadinas de vimanas, eletricidade, videofones, simuladores informáticos, aparelhos domésticos, casas confortáveis. Tudo representará um choque psicológico terrível. Para completar o quadro doloroso, nossos irmãos exilados terão que enfrentar animais selvagens, dias quentes ou muito mais gelados do que as cordilheiras as Encachuans e a ignorância dos seus futuros pais. Vatragan, que acompanhava o raciocínio de Varuna, interveio. Depois do que eu passei, posso entender que os exilados terão necessidade de se aclimatarem à gravidade terrestre durante algum tempo, antes de renascerem. Mitaton confirmou o fato, meneando a cabeça e afirmando: creio que levarão algum tempo desacordados, até que troquem todas as substâncias capelinas do seu corpo astral para material mais denso terrestre. Vatragan olhou tristemente para Mitaton e lhe disse: por nossa causa, a terra será maldita. Introduziremos, neste jardim, a fúria, o assassinato, a luxúria, a mentira e todas as perversões. Mitaton sorriu e respondeu-lhe amorosamente: caro Vatragan, a violência se instaura na transformação da sociedade nômade em agrícola. Para manter a terra plantada, os homens tornar-se-ão muito mais aguerridos e violentos. No entanto, a grande mudança será a descoberta de que, escravizando ou dominando outros homens, conseguirão muito mais riqueza, poder e bem-estar pessoal. Nesse estágio da evolução social é que os homens irão desenvolver artifícios para completar sua dominação, que são as formações de classes sociais diferenciadas e o uso da religião, de tal forma que os poderosos possam dominar a maior parte da sociedade. O pequeno aparelho, um voo agradável, estava levando-os de volta para o plano astral, afastando-se do sul da planície mesopotâmica, enquanto mantinham a instrutiva conversação. De um modo geral, a primeira visita fora satisfatória, e mesmo com o desmaio de Vatragan, haviam tirado importantes lições. Varuna e sua equipe iriam visitar ainda outros sítios, especialmente o Nilo, o Rio Amarelo, o Danúbio, o Reno, as estepes dos Guirquises onde grandes grupos de nômades arianos viviam, e o Vale do Rio Hindu, no noroeste do subcontinente indiano. Antes de deliberarem de forma definitiva, solicitariam dos superiores a aprovação final e, se fosse positiva, todos os planos seriam desenvolvidos para inserir os exilados no local mais adequado para seu desenvolvimento e o avanço social, tecnológico e econômico da Terra. Os 3 meses passaram-se celeremente em viagens importantes de pesquisa e coleta de dados. Nada foi deixado ao acaso. Uma grande equipe terrestre estava empenhada em simular todas as circunstâncias e todas as probabilidades. Pequenas alterações genéticas deveriam ser efetuadas, para que os capelinos pudessem ser melhor absorvidos na carne terrestre. Nenhum detalhe era considerado insignificante, até mesmo a diferença de ritmo de crescimento entre os atilantes e os terrestres, já que os atilantes nasciam bem menores e cresciam mais rapidamente do que os terrestres. Quando atingiam a idade de 14 anos, estavam fisicamente adultos, não havendo mais grandes alterações físicas, apenas o envelhecimento natural que atinge a todos em todos os orbes. Um outro ponto longamente explorado foi a diferença de tamanho entre os atilantes e os terrestres. Os capelinos alcançavam facilmente os 2,50 m, enquanto que o tamanho normal para o terrestre era de 1,70 m. O corpo astral dos capelinos deveria ser alterado no decorrer de uma determinada etapa de adaptação, para que pudesse encaixar-se plenamente no corpo físico terrestre. Já fazia 3 meses que Varuna e sua equipe tinham chegado à Terra. Era preciso retornar a Tilante para prepararem o exílio dos capelinos.
Todos os planos tinham sido apresentados aos administradores planetários e receberam aprovação. Sarasvati solicitou permissão a Mitaton para que pudesse acompanhar Vartragan até Atilantei, desta forma, pudesse ficar perto dele, já que os dois se amavam ternamente, e também ser útil quando o expurgo ocorresse. Os superiores franquearam sua ida, seu trabalho meritório acumulara de benesses. Na véspera da partida, Mitraton ofereceu uma festa para